Boa tarde, meus amigos, espectadores. É uma alegria grande estarmos juntos novamente nessa tarde de sábado. Eu sou William Ribeiro, com o nosso amigo Luiz. Vamos estar aí hoje refletindo sobre o nosso tema. Estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas. Falamos, meus amigos, ao vivo dos estúdios Cinevídeo Botafogo, no Rio de Janeiro. E temos transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Importante a participação de vocês, muito importante, enriquece o nosso programa, né, Luiz? Falávamos há pouco da importância, né, dessa participação com perguntas, dúvidas, ou mesmo comentários a respeito dos nossos temas. Eles podem ser enviados através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, através do nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632-8040. Lembrando que os nossos programas, eles ficam todos disponíveis. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube ou então ir até o nosso site, universocrístico.com. Lá estão postados os nossos programas anteriores. Na semana passada, né, Luiz, aqui falamos, né, estávamos juntos na semana passada, não é isso? Estávamos juntos. O programa Luz no Caminho, que é Olhos de Ver, né? Falamos a respeito da necessidade de colocarmos luz na nossa consciência, pautarmos a nossa estada aqui no plano físico, nesse momento, mais uma oportunidade, né, de reencarnação, obedecendo os objetivos de limparmos as impurezas, despertarmos as virtudes, na verdade, aprendermos a amar, né? Amar a Deus e ao nosso próximo. Falamos da necessidade de pautarmos aí a nossa vivência em alguns ensinamentos vindos dos nossos maiores, para que possamos colocar luz nessa nossa estrada terrena. Hoje, nós voltamos com mais um tema, Bhagavad Gita. Nós já tivemos aqui uns 2 programas, se não me engano, falando a respeito desse clássico aí, desse épico, que nos traz tantos ensinamentos. Hoje vamos focar aí, falando do Bhagavad Gita, da parte em que ele fala do amor universal. Mas claro, também vamos dar um overview aí em todos os ensinamentos, né? Isso aí. Bhagavad Gita é parte de um dos livros, se não o mais sagrado hindu, né, da cultura hindu, que é o Mahabharata, né? E são alguns versos, e nesses versos nós temos aí, o cenário é uma cidade, né? Hastinapura, que é uma cidade simbolizada pela cidade do saber, né, da sabedoria, e essa cidade ela tinha a necessidade de manter o controle e o domínio do bem, né, do lado bom, lado mais sutil, lado sagrado. E para poder administrar, fazer a gestão dessa cidade, precisava também de alguém que tivesse essas características, ou seja, um homem de ouro, né, para poder fazer essa gestão. E a gente vai ver aí que é uma luta, uma guerra entre famílias, que são os Kauravas e os Pandavas, né, o lado bom e o lado ruim, o lado meio obscuro e o lado mais sutil, num momento de guerra, para poder, quem vencesse essa guerra seria o administrador da cidade, ia fazer a gestão dessa cidade. E nesse momento, os Pandavas, que é representado pelo lado mais sagrado, o lado sublime, né, é o dever do homem na sua caminhada divina ao sagrado, a coisa mais sutil, mais espiritual, e os Kauravas, que representa aí aquele lado mais obscuro, né, os desejos, a vaidade, o ego, né? O ego, aquela coisa mais obscura, mais pesada, mais densa, né, aí da balança. E nesse momento aí desse combate, né, encenado por um combate de uma guerra, Arjuna, que era um guerreiro Pandava, né, ele tinha uma missão, um dharma a ser cumprido, que era o guerreiro, e que ele precisava
E naquele momento da luta, como era uma briga, né, uma guerra entre famílias, ele hesitou. Na hora ele queria desistir da luta porque eram parentes. Ele tinha essa preocupação. Ele amava o ego. Amava o ego. Amava os parentes ali, que na verdade são os Kuravas, essa coisa ruim que temos, né, que trazemos ainda, que ainda insistimos... É o amor aos desejos, né? Aos desejos, às ilusões, né, que andam muito fortalecidas aí nos corações da humanidade. Né? E aí ele recebe nesse momento uma luz divina para mostrar a ele a necessidade, o porquê dessa luta. E no programa de hoje a gente vai refletir sobre tudo isso, né? Quem são os Kuravas, quem são os Pandavas, que cenário é esse, que cidade é esse, qual o caminho a seguir, quais as instruções, as elucidações vindas desses ensinamentos aí de Krishna para esse guerreiro Arjuna. Vamos estar falando aí, refletindo durante o nosso programa, não é isso, Luiz? É isso aí. Grande abraço, uma boa tarde, meu amigo. Boa tarde, é um prazer estar com você aqui, com vocês aqui no dia de hoje. Boa tarde a todos. E esse bendito, né, William, esse embate, né, de Arjuna fala muito para nós, porque nós vivemos nesse embate entre o nosso eu querendo fazer o certo, o bom, e aquele outro eu que nós temos, que é o eu ego, que busca fazer exatamente aquilo que satisfaz as minhas necessidades mundanas, aquilo que é mais fácil de conseguir, é mais fácil, aquela sedução que nós temos na nossa vida. Aquelas paixões. Aquelas paixões que nos atraem de alguma forma em suas características, quaisquer que sejam elas, e que a gente vive entre fazer uma coisa ou fazer outra coisa, sempre na dúvida de qual caminho seguir. Então é esse caminho que nós discutimos toda semana aqui, né, William? Que essas seduções estão aí na vida, mas não para nós cedermos a elas, mas na verdade como um objeto de reflexão para que a gente consiga realmente superá-las e seguir um caminho mais adequado à nossa evolução espiritual. Todas as mensagens que nós trazemos semanalmente aqui, né, seja qual for o escritor... Quase todos os temas, né? Os temas, de alguma forma, tramitam para esse tipo de reflexão. O eu superior contra, ou tentando vencer o nosso eu ego, né? E quando nós falamos de amor universal, que é o tema de hoje, né, William? É um tema que não é para ser inteligível, não é para ser simplesmente massageado pelo intelecto. É algo que nós precisamos trabalhar um pouco mais no aspecto de saber o que para nós representa esse amor universal. Porque eu posso ter uma percepção, o William tem outra, e cada um de nós com certeza pode ter uma percepção diferente. Da mesma forma que nós falamos de Deus, nós falamos do Criador, e muitas vezes nós temos concepções diferentes do que é Deus, do que é esse Criador. Exatamente porque nós não podemos falar do absoluto dentro da nossa finiteza de conhecimento de uma forma ampla. Nós temos uma limitação para explicar Deus, explicar o Criador, porque o finito não pode explicar o infinito. Nós não podemos explicar o que é o universo em sua plenitude, porque nós temos limitações em saber o que é o universo. Então, falar de amor universal, nós podemos sim afirmar que tudo que vem do Criador, de alguma forma, vem emanando a nós que somos criatura. E o amor universal, como obra do Criador, ele de alguma forma reflete em nós. Mas reflete de que forma, se muitas vezes nós nos comportamos de uma forma tão distorcida em relação à palavra amor, né? Provavelmente, né, William, que nessa nossa caminhada, esse amor ainda está bloqueado, ou seja, esse nosso eu divino, esse eu divino que todos nós temos, está bloqueado na sua essência, porque nós não damos ouvido a ele. Ou nós fazemos com que esse eu ego, que é essa grande luta que nós temos, bloqueie esse nosso Deus, esse nosso divino no nosso dia a dia. Então, na nossa caminhada, esse amor universal,
ele só será amplo ou crescente na nossa existência se nós dermos espaço a esse lado divino que nós temos. A gente tem que dar espaço para que ele possa fluir. Mas se nós não damos esse espaço, continua o ego escravizando a nossa existência. E tomando conta, né, Luiz? E tomando Vai se conta. Fortalecendo cada vez mais. E fala Humberto Roden que o ego é um mau senhor. Ele não sabe, ele não sabe fazer a coisa certa, mas ele nos induz a fazer a coisa, né? Ele nos induz a fazer a coisa errada, achando que está nos favorecendo de alguma forma, mas não está. Ele está nos escravizando dentro de sentidos que ele nos faz renunciar à vida. Dominando, né? Ele nos domina, né? A gente passa a viver uma vida secundária, quando na verdade ela é uma grande realidade. Nesse momento aí em que há essa indecisão, né? Essa retração de Arjuna, desse guerreiro que precisava manter ali uma luta para a conquista do bem, para que o bem permanecesse, né? Sabedoria divina tivesse o controle, o domínio, a coordenação daquela cidade de sabedoria, que era Hastinapura. E naquele momento ele hesitou, ele ficou um pouco desanimado, porque ele amava, né, aquelas coisas mais precárias, ruins, né, que na verdade eram parentes, né? Ele tinha um apego muito grande àquilo ali. E aí a gente vê que todas as mensagens vindas do nosso Criador, todos os mensageiros divinos, Krishna, a gente está falando aqui há mais de 5.000 anos, Buda, Jesus, Lao Tse, Confúcio, vários outros espíritos de verdade, na codificação de Kardec, né? Maomé, quando o anjo Gabriel passou a mensagem, né? Moisés naquele momento. Então, todos eles, a essência da mensagem é que nós precisamos vencer os desejos e as ilusões mundanas, terrenas. Nós precisamos entender que são apenas instrumentos. E o que vemos, na maioria das vezes, é um apego tão grande que, consequentemente, vai se distanciando cada vez mais desse amor universal falado por Krishna, né? Desse amar a Deus sobre todas as coisas deixado por Jesus, de sair da roda de Sansara deixada por Buda, né? De matar o homem velho deixado por Kardec. E aí Krishna chama a atenção de Arjuna dizendo, olha, você é um guerreiro sagrado, tem um dharma, tem uma lei da evolução, você precisa ir à luta, você precisa vencer essas imperfeições, faz-se necessário para alcançar esse uno, né, o amor universal, este caminho. E a indecisão dele era tão grande porque, e como é a nossa no dia a dia, que a gente desconhece esse inimigo. Alimentamos, damos armas para ele. E aí perduramos encarnações, mais encarnações, alimentando, sendo parceiro do inimigo, amando o inimigo. E o triste, né, William, é que na nossa trajetória, nós só vamos nos aperceber dessa grande ilusão quando acontece o evento da dor, do sofrimento. Porque aí nós vamos nos perceber de alguma forma, seja por uma doença, seja por uma situação difícil na nossa vida, que a gente naquele momento, que apesar de desconfortável, de incômodo, há um despertar. Desperta, né? Há um despertar. Um despertar forçosamente necessário por conta da nossa imaturidade. Então, muitas vezes na nossa trajetória, a gente é desperto exatamente pela dor, precisando que nós possamos refletir, como hoje nós estamos refletindo,
para que não passe por essa dor. Não é pré-requisito, né, William? Não precisa, não é não tem preciso necessidade, passar né? pelo sofrimento e pela dor para que a gente consiga aprender a viver de uma forma mais harmônica no caminho desse amor universal, no amor desse caminho fora do desapego, fora do ódio, do rancor, de tudo aquilo que é contrário e que é aquilo que a gente fala aqui semanalmente, que os nossos mentores nos passam como referência. Então é isso que você falou, essa briga é diária, mas se nós adotarmos no nosso dia a dia o orar e vigiar, se nós amanhecermos logo que nós venhamos acordar, logo depois da nossa oração, nós tenhamos convicção do nosso objetivo aqui na Terra, né, William? Convicção do porquê nós estarmos aqui, essa trajetória, mesmo que ao longo do dia nós sejamos testados, mesmo que nós tenhamos dificuldades, e nós vamos ter dificuldades, porque nós estamos aqui na matéria e estamos aqui para isso mesmo. Mas se a cada momento que nós enfrentamos essas dificuldades, nós percebemos e nós lembramos do porquê nós estamos aqui, nós reforçamos a nossa fé e a nossa força de vontade de superá-las, né, William? Aí vem a grande possibilidade de mudarmos, né? superar. De conhecermos esses inimigos, que na verdade eles estão dentro de cada um de nós. E Arjuna a gente vai estar refletindo aqui sobre alguns desses ensinamentos, Arjuna vai receber, né, de Krishna o caminho, as elucidações, mas a decisão tem que ser dele. As escolhas são nossas, né? Nós é que direcionamos o nosso coração. Escolha nossa. Só existe dois caminhos, para cima ou para baixo. E aí vamos ter que responder pelas consequências. Já chegamos aqui ao finalzinho do nosso primeiro bloco de hoje. Muito rápido, né? Passou rápido. Vamos fazer um pequeno... Não esqueça as perguntas, dúvidas ou comentários. Pode mandar para a rede ou rádio também, Brasil Espírita. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco. Não saia daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa. Tema de hoje, Bhagavad Gita, esse épico aí da cultura hindu que devemos todos nós, ou pelo menos é aconselhável termos o livro como de cabeceira, né? Todos os dias, né? Os ensinamentos Ameniza de Krishna, esse diálogo aí entre Krishna e Arjuna, trazendo para nós os ensinamentos de que precisamos ir à luta. Estamos aqui para vencermos as nossas imperfeições, tirarmos as impurezas. Se analisarmos com detalhe, é a mesma resposta dada pelos benfeitores espirituais a Kardec, quando ele pergunta qual o objetivo, o que é a encarnação e qual o objetivo dela. Nós viemos para isso. Resgate, aprendizado, né? Retirarmos as impurezas. E Krishna diz para Arjuna, você precisa vencer. Né? Você está aqui para isso.
É um guerreiro, existe um dharma, existe um caminho a ser seguido. E diante da hesitação de Arjuna, que ele fala, mas eu não posso, como que eu vou matar os meus parentes? Eles são meus primos. Há uma proximidade de sentimento muito grande aí, entre eles, né? E Krishna claramente diz para ele, isso é ilusão, você não pode tirar a vida deles, né? O corpo físico, sim, mas eles são espíritos. O espírito é imortal. Então, perca esse medo de matar. Ou seja, não se preocupe em matar os desejos e os anseios, né, das intencionalidades do retorno material. Isso é passageiro. Volte seu coração para o sagrado, para o sublime. Entenda, né, que não somos só esse corpo físico. Nós somos muito além do que isso. Temos um espírito, uma parte sacralizada em nós, que é, né, imortal. E essa crise sempre existe, né, William? A gente fala, é tão cotidiano essa experiência de Arjuna no dia de hoje, porque nós continuamos numa crise existencial entre viver a matéria ou viver uma vida, né? Uma vida que nós nem nos lembramos claramente o que vai acontecer depois, né, William? Falta aquela fé do que vem depois, né? Porque nós não temos lembrança plena, né? Como é que foram as minhas vidas? O que eu vou viver do outro lado? Existem muitas perguntas, muitos questionamentos que ainda são... Como as pessoas não conhecem muito bem, eu não conheço isso aqui, depois eu penso nisso, eu vou viver a minha vida aqui, o que a matéria pode oferecer, que é muito mais confortável. Para que eu vou ficar fazendo perguntas, questionamentos de uma coisa que eu nem me lembro direito? Por que eu vou me investigar, eu vou entrar no meio de uma seara que vai me restringir, vai me limitar em relação à minha liberdade, supostamente liberdade? Porque liberdade tem que ter responsabilidade, né, William? Tem que haver uma coordenação divina. Tem que ter uma coordenação. Né? A liberdade nos foi dada para a gente saber lidar com ela com responsabilidade. Porque a minha liberdade termina quando começa a do outro. E é isso que nós precisamos ter na nossa caminhada, essa consciência, essa disciplina de saber que nós estamos vivendo um do lado do outro, mas sabendo respeitar as diferenças que existem entre um e outro. E esse que é o grande desafio da sociedade contemporânea. É saber viver de forma harmônica um com o outro. Porque se fosse fácil, não teria guerras, não teria disenções, não teriam problemas nas famílias, não teria a metade dos problemas que hoje até os chamados países desenvolvidos não teriam esses problemas. Passam, né, William? Não é uma questão de ter dinheiro, né, William? Não é questão de riqueza material. Muito além disso, né? É além disso. Tem muitos países que têm riqueza material e pode ter uma qualidade de vida melhor, mas tem muitos problemas a nível espiritual, pessoas que se matam, que têm depressão, que têm dificuldades na sua vida. Então isso mostra para a gente que não cabe só ter uma qualidade de vida na matéria, mas ter uma qualidade de vida no espírito, do espírito, sabendo se conectar com aquilo que é espírito, porque nós somos espírito, né, William? E o Arjuna passa essa mensagem para a gente, né, William? E Krishna claramente diz para ele, né, conheça-te a ti mesmo, né? Realiza-te dentro do sagrado. E quando se tem essa concepção do que estamos fazendo aqui, todos temos uma missão, precisamos deixar um rastro. E esse rastro, ele precisa ser espiritual. Não podemos ser dominados pelos desejos, os anseios, as ilusões, não é? do plano físico, do ego, do eu inferior. Porque a força é muito grande. E o que a gente fala sempre, o efeito manada, né? Ou seja, deixamos muito nos influenciar por esse apego, por essa chamada da doutrina material. Né? Faça isso, venha por aqui, o caminho é esse, aqui que está a felicidade, aqui é que está...
E se analisarmos a intencionalidade de todas essas ações, pensamentos, sentimentos, né? Os nossos anseios, as nossas vontades, estão unicamente para satisfazer o ego. Na maioria das vezes, tiramos Deus, não é, dessas situações. Nos direcionamos, voltamos a nossa atenção para os ganhos mundanos. E Krishna elucida muito bem Arjuna com relação a isso. Ele passa uma receita, né, William? Um caminho, né? Krishna, na verdade, simbolizando o Criador, o divino, né, William? O Krishna... Isso, essa luz, essa voz divina, né? Essa essência. Os ensinamentos vindos do nosso Criador, mostrando para a humanidade qual o caminho a ser seguido, quais os passos que devemos dar. E há muita atenção no que a gente, em todos os nossos atos, atitudes, nossos pensamentos, o que queremos com aquilo, não é? Qual a intencionalidade dos resultados da nossa vivência aqui no plano físico. É isso que precisamos estar atentos, é o que ele passa para Arjuna, né? O porquê que você não quer ir à luta? Ah, porque tenho um apego muito grande à minha coleção de carros, eu tenho a minha conta bancária, né? O que me satisfaz são os meus bens na matéria, né? A minha posição social, meu orgulho, minha vaidade, poder. Se a intenção, se o objetivo está focado nessas coisas, a gente acaba sendo não um escravo dessas situações e desses supostas conquistas que se teve na vida. E todas essas conquistas que você acabou de falar são conquistas temporais, conquistas que se perderão com o tempo. Elas por si só já falam que elas não podem ter a força de nos escravizar, já que elas não serão uma condição inerente ao espírito para fazer com que ele seja um atributo, um valor dele para ele carregar ao longo da vida. Pode ser, sim, uma percepção para que ele possa evoluir. Ele pode passar pela vida com essa experiência de ter uma posição de poder, mas para fazer o bem. E não para ter o poder somente para ter o poder. Para satisfazer, o seu ego. Aí entra na briga do Arjuna, né? Com os seus familiares. Porque o ego é o nosso familiar. Ele está dentro de nós e faz parte de nós. Só que constantemente a gente fica com os dois familiares aqui. A família de um lado ou do outro aqui falando pra gente, faz isso, faz aquilo. A escolha é nossa. Agora, a escolha é nossa. Agora, o poder não é ruim se bem vivido. Quantas pessoas... Jesus teve poder. Ele teve o poder de liderança, de conduzir, né, os apóstolos e aqueles que ouvia naqueles sermões, naqueles famosos sermões, né? E a muitos tocou, passou uma mensagem. Então ele teve o poder de transmitir, né, a capacidade de transmitir a palavra de amor, de fraternidade e tudo aquilo que hoje perdura na nossa existência como ensinamento. Então não é ruim ter a matéria a nosso favor se soubermos usá-la, né, William? Esse é o ponto, né, Luiz? Nós fizemos há 2 semanas atrás um evento num orfanato de fazer um trabalho. Cor fraterna, né? Foi a cor fraterna. Poxa, se nós não tivéssemos dinheiro para pintar lá, né, a entidade, se não tivéssemos o envolvimento das pessoas a ajudar naquela atividade, ou seja, a intencionalidade de fazer o bem, juntando a materialidade, a necessidade de ter a matéria a nosso favor, juntando todos esses atributos para fazer o bem. Aí a ação foi feita. A ação foi feita. Né? Aquilo, Jesus, né, perfeito. Tudo isso, o poder, o dinheiro, quando ele vem por acréscimo, ele vem sacralizado, ele vem divino. Por quê? Porque primeiro
o reino dos céus e sua justiça. Não é essa a frase, o ensinamento do nosso Mestre Jesus? Primeiro o reino dos céus e sua justiça, depois tudo mais virá por acréscimo. O poder, né, de uma gestão, de uma administração, de um comando, quando ele vem por acréscimo, ele é sacralizado, né? As posses, os bens, não pode ser possuído. Não pode ser possuído. Tu não pode amar aquilo, segundo os ensinamentos do nosso mestre, não amar isso acima de Deus. E é isso que Krishna sempre deixava para Arjuna. Viva a vida, Arjuna, faça o que você tem que fazer. Mas a sua luta é para manter a cidade da sabedoria, cidade sagrada, justa, dharma, lei da evolução. Ela não pode ser dominada pelos Kauravas. Porque a intenção deles é outra, é obscura, é trevosa, é ruim. E é o primeiro ensinamento de Krishna, né, William? Que é o mais perfeito, é renunciar a si mesmo e a buscar a servir. Ele fala, renuncie a si mesmo e sirva ao Criador. Na verdade, o a si é no sentido de renunciar ao ego e servir ao Criador. Retação, né, Luiz? A retação, exatamente. É isso que todos eles, na verdade, nesses ensinamentos aí do nosso Criador, né, vindos, né, do nosso Criador, trazido por esses mensageiros, que a gente está sempre aqui falando, refletindo a respeito, a essência é justamente isso, né? É Deus acima, ele é causa primeira, né? Ou seja, seja feita a vontade de Deus. Quando pautamos ou estamos voltados a esses ensinamentos, quando direcionamos ou pelo menos nos esforçamos, né, a trazer esse entendimento para o nosso dia a dia, começamos a dar uma atenção, né, melhor a isso. Voltamos mais a nossa atenção, consequentemente ficamos mais despertos. E esse foi justamente esse momento de Krishna com Arjuna, foi para dar esse alerta, despertar Arjuna para as necessidades de destruir, né, de sobrepor esses inimigos internos, conhecer os inimigos que ele tinha. Que primeiro é isso, né? Precisamos conhecer, identificar a vaidade, né? A arrogância, uma série de... Esse é o conhecer a ti mesmo, né? Que de Sócrates, né? Se repete aí, né? É o autoconhecimento, o autodescobrimento. É o autodescobrimento. William, aí só seguindo em relação aos caminhos propostos por Krishna, que aquele que não consegue renunciar a si mesmo, ele percebeu que nem todos têm essa característica de conseguir superar as suas imperfeições do ego para servir, ele percebeu que existem outros caminhos. Que o devoto possa seguir num caminho de devotamento afetivo de uma forma diferente, fazendo com que o seu trabalho seja direcionado para o bem, por exemplo. Na verdade, tudo é uma progressão, né, Luiz? Estamos ainda muito enraizados no plano físico. Não conseguimos ainda conceber, né, porque nós temos a mente espiritual e a mente humana, né? O Kama Manas ainda é a mente do desejo, aquela mente que ainda é muito atraída pelos anseios humanos de ser, né? Pela matéria, pela doutrina material, pelo resultado, né, da matéria. E isso tende a confundir muito a nossa mente. Verdade. Porque as coisas estão muito entrelaçadas. Se não tivermos muita atenção para poder, né, vigiarmos, orarmos, devoção, conhecimento, inteligência, sabedoria, uma série de atributos, dificilmente vamos conseguir identificar esses inimigos, né? Qual o lado que está me dominando? Né? Qual o lado que eu preciso ter um controle maior, que eu preciso sacralizar mais, né? Que eu preciso colocar
mais luz na minha consciência para eu despertar para o outro lado. Constantemente. Né? Se eu não consigo ainda fazer, eu preciso exercitar, que é o que Krishna faz, exercita. Né? Eu não consigo ainda exercitar. É preciso ter vontade, né? É preciso perseverar. Tem que buscar, tem que ter essa busca, né? Tem que ter essa busca pelo que é divino. Dificuldade nós temos, é fato. Mas isso não quer dizer que a busca não tenha que ser contínua, né? Eu acho que essa é uma grande verdade. A gente não pode ser submisso às nossas imperfeições. Acomodados, né? Acomodados. Nós temos que entender que elas existem, mas né, a busca tem que ser constante, porque da mesma forma que o intelecto nós buscamos constantemente a informação, o aprimoramento, os títulos, e depois todo esse conhecimento nós aplicamos e depois de algum tempo nós interiorizamos que passa a ser parte de nós. A mesma coisa a busca pelo divino. Nós temos que buscar, nós temos que exercitar e de alguma forma, naturalmente, com o tempo, ela passa a ser um hábito, uma característica nossa. É o que você está falando. A gente não pode relaxar e achar que a vida que é isso, né? Pela matéria simplesmente se resume nisso, entendeu? A gente não pode relaxar nesse sentido. E a mensagem, eu acho que é bem essa, né, William? E como estamos muito enraizados nisso, né? Viemos aí essa é a nossa melhor fase, né? Espiritual, né? Essa é a nossa melhor reencarnação. Consequentemente, as outras foram bem mais complicadas do que essas, mais adversas. Então, como ainda estamos muito enraizados nesses anseios pelos ganhos da matéria, né, para satisfazer o nosso ego, os desejos, as emoções, as paixões, é muito perigoso, porque temos que fazer um esforço cotidiano para poder, pelo menos, ter a percepção, conhecer um pouco quem somos, né? Para que possamos mudar os nossos conceitos e aí facilitar a mudança das nossas atitudes. Porque quando enraizarmos tudo isso na nossa mente e coração, as coisas tendem a ficar um pouco mais fáceis, mais sutil. E como a gente sabe que tudo é atração, consequentemente, né, forças sutis vão nos ajudar no nosso dia a dia. Mas chegamos aí já ao segundo bloco do nosso programa, né? Estamos aguardando as perguntas e comentários. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Não saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa, muito corrido, eu não estou nem vendo. Passa rápido, né? O assunto é bom, né? Ensinamentos dos nossos maiores, né? Faz muito bem. Hoje estamos falando de Krishna, Bhagavad Gita, Arjuna, um momento crístico. Krishna foi uma representação divina, um momento que chegou até nós, a vontade do nosso Criador. E um dos pontos do Bhagavad Gita, são 18 tópicos aí, né? 18 ensinamentos, 18, dividiu-se esse diálogo entre Krishna e Arjuna. Versos, né? Versos, isso, são os versos. E um deles, que é o que a gente está focando hoje, que é o amor universal, tudo isso que a gente vem falando é fundamental para encontrarmos esse amor universal. Sabemos que a concepção da palavra não temos. Platão já dizia, quando uma sociedade decai, a primeira coisa que cai são as palavras. A gente está num momento de decaída, né? Está num momento é um momento de transição, estamos ainda num mundo de provas e expiações, consequentemente aí com a sociedade decaída. Então, amor hoje está muito badalado, não só a palavra amor, né? Mas política. Política é justiça no plano divino, né? No plano ideal de Platão. E hoje a política é interesse próprio extremamente. E amor, a palavra, ela perdeu essa concepção. Hoje, amor, você fala até por ironia, né? Não, tá tudo bem, meu amor, mas já tá, né? E conheceu ontem já é amor, ou seja, a coisa está meio demandada. E esse amor universal, né, ainda estamos distantes. O que temos hoje é o amor da minha concepção, da sua concepção. Cada um tem a sua concepção, né? Que é até onde a sua mente está elevada a Deus, ao sagrado. Aí se limita esses sentimentos. E se na maioria das vezes nós não conseguimos, né, ainda não nos autodescobrimos, ainda não temos essa parte integral, espírito e físico, né, matéria e espírito, então, consequentemente, ainda estamos muito distantes desse amor universal. Mas Krishna fala para Arjuna que é o caminho. E para encontrarmos esse caminho, para chegarmos, para nos aproximarmos mais da essência dessa verdade, tem pré-requisitos. Opa, tem. Primeiro, saber que somos imortais, somos espíritos, não somos esse corpo de carne que aqui estamos. Essa é uma oportunidade. Nós já tivemos várias encarnações e vamos ter outras. Faz parte da nossa evolução. Então, existem leis universais que nos regem. Opa, então aí a gente já sabe que Deus é causa primeira. Né? Inteligência suprema. E para que isso, quando temos essa concepção, consequentemente, já podemos entrar nos caminhos para chegarmos a esse amor universal. Exatamente. Né? Isso aí. Se não somos essa pessoa que estamos aqui, todos somos irmãos e filhos do mesmo pai. Opa, então peraí. Então, não é só a minha família consanguínea que são meus irmãos? Não. Todos somos filhos do único pai. Opa, então a coisa começou, né? Começa a universalizar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E apego. O apego, por exemplo, esse é um dos pontos que ele cita no Eu sou apegado, né, ao meu filho, ao meu pai, ao meu esposo, a determinadas coisas materiais, aos meus sentimentos ruins. Esse é um dos pontos que Krishna recomenda, o desapego. Em busca desse amor universal, nós temos que ter algumas posturas na nossa caminhada. Uma é o que você acabou de falar, o desapego. Então, quanto maior apego, mais distante dessa realidade. Dessa realidade. Outro que nós falamos bastante aqui. E esse apego, Luiz, é bom a gente citar que esse apego não é só pelas coisas materiais, né? A vaidade, o orgulho, a prepotência, né? Tudo isso. Temos que discernir muito bem os relacionamentos que temos, se é apego, interesse pela intenção da matéria,
ou se é um sentimento mais puro, né? Verdade. Esse aí a gente já falou bastante. Vamos falar de outros para elucidar mais, né? Libertar-se da escravidão. Essa aí nós falamos bastante nos outros dois pontos, nos outros dois blocos. A escravidão da matéria, Isso. Né, dos desejos. A escravidão que nós conduzimos na nossa vida por apego àquilo que é temporário, é efêmero. Então, Krishna nos passa também, liberta-se da escravidão, resumindo exatamente todos esses desejos que nós carregamos aqui da carne. E quando não temos, Luiz, só para complementar quando não temos quando estamos atentos para essa libertação da matéria, consequentemente vamos nos aproximar de Deus, porque o Paulo de Tarso já dizia, Isso. Né? A coisa mundana, material, ela é importante como um instrumento, mas é contrária a Deus. Então, o quanto mais nos distanciamos disso, mais vamos chegar próximo desse amor universal. Perfeito. Não é isso? Tem vários itens, né? Qual o Vamos outro? falando outros aqui para a gente até dar uma... Dar um review. Acho que é importante as pessoas lerem, né, o livro é importantíssimo, né? Fazerem de cabeceira. Outra aqui, ó. Não ofender a ninguém nesse mundo, nem se sentir ofendido. Ou seja, não trazer mágoa, ódio, rancor, né, na nossa caminhada. Essa é uma outra dica, né, William? Mas, Luiz, aí aí as pessoas vão dizer assim, poxa, mas é difícil, como é que eu vou fazer isso? Só vai mudar a atitude, como já diz os nossos sábios, quando muda o conceito. Nós acreditamos que somos espíritos, não é isso? Está lá na codificação e vários, né? Vários. Arjuna, Krishna falando aqui, nada vai morrer, isso aí, o espírito não morre. Se somos espíritos, somos imortais. Certo. Se estamos passando por um momento na encarnação, que é 1 minuto na nossa existência, nós temos que estar atentos porque nós tratamos todos como matéria. Então, espera aí, se todos somos espíritos, então vamos tratar como espírito? Vamos. De que maneira? Nós sabemos que estamos aqui com um propósito, nada está em vão, né? Nada está solto, tudo tem um propósito de ser. Então eu não posso me contrariar com as coisas que estão acontecendo, porque quem está ali é um espírito que teve reencarnações passadas e que vão ter futuras, e que veio como instrumento para aprender e para ensinar, para ser utilizado como instrumento na evolução de outros. As coisas já começam a clarear um pouco mais, porque efetivamente, vamos lá, se eu tenho um relacionamento, né, casal, e de repente aquele relacionamento, muitas adversidades. Sabemos que o que vem é necessário, não existe injustiça. Eu tenho que procurar a causa, né? O efeito seria separar. Separei, não quero mais. Vou para outro relacionamento. Quando eu chego nesse outro relacionamento, a mesma coisa. Precisamos entender que estamos aqui, tudo que vai vir é necessário para a nossa evolução. Então não é a pessoa, é a situação. Né? Isso é importante. Outro item aqui, William, para a gente percorrer. Ó. Não querer mal algum, liberto de ódio e egoísmo, benévolo com todas as criaturas. Ou seja, isso aí já é uma grande feita, e com todas as criaturas, né? Porque hoje, na concepção, assim, não, tudo bem, eu não quero mal de ninguém, tira aí da lista os políticos, né? Os bandidos, os não sei o quê, e não foi isso. Na verdade, ele desejar mal a ninguém mesmo, inclusive aqueles que fazem mal, que possam estar fazendo mal, porque na verdade eles estão num momento de imaturidade que também poderia ser o nosso momento de maturidade, né, William? É o momento de maturidade deles, mas a gente não precisa de piorar a situação, né, William? Porque o conceito humano, ele diz o seguinte, a ora, reza, queira o bem, só daquela pessoa que está ali na rua, que está no hospital, que está doente. Mas o outro tem uma doença que é espiritual, ele está desvirtuando, ele está totalmente contrário às leis divinas. E quanto maior as vibrações negativas que emanarmos, pior vai ficar a nossa situação, porque nós somos parte desse karma. Nós temos culpa aí. A grande verdade é que pela nossa natureza, nós fazemos análise
criticamos e muitas vezes julgamos as pessoas por situações que nós julgamos erradas para os outros, mas muitas vezes nós praticamos em nós mesmos. Ainda fazemos. Então nós somos algozes de outros pelos nossos olhos, sem efetivamente fazer a mudança que é necessária em nós mesmos. Então, se nós não conseguimos fazer a mudança em nós, para que julgar de forma definitiva aqueles que erram de igual forma, ou talvez pior do que nós, não importa. Mas os olhares têm que ter uma visão diferente. Olhar no sentido de fazer diferente, de dar um exemplo diferente. E de não dizer que, de julgar de uma forma definitiva como aquele ser estivesse jogado ao abismo de forma eterna. Porque nós sabemos que ninguém vai perdurar pelo erro ou pelo lado negativo de forma eterna. Seja qualquer um de nós, que todos nós, inclusive os políticos e todos aqueles que de uma forma nós criticamos, eles também são filhos de Deus. E eles também estão numa caminhada de aprendizado, como nós também estamos nessa caminhada de aprendizado. Então, não cabe a nós julgar dessa forma. É claro que não quer dizer que tenham que ser viver impunemente na atitude. E que, não é isso. Concordamos com aquilo. E que nós concordamos. Nós não só concordamos. Não pode trazer isso para dentro, né? Contrariar, ficar contrariado. Pô, senão a injustiça parte de Deus, né? Mas não pode ser palco de conversas e de emanar energia, né? Agressividade em torno desses seres que são infelizes nesse momento da vida deles. Eles estão fazendo um uso inadequado, assim como nós fazemos, às vezes, um uso inadequado dos recursos que nós temos a nosso favor. Então, julgar é um deles. E julgar é um deles. E nós julgamos o tempo todo, né? Além de julgar, condena. Ah, claro. Julga e condena. A gente é juiz. Todo mundo gosta de ser juiz. Ainda tem mais um plus, né? Tem mais um plus. Que mais alguma que ele faz a observação? Manter a mente fixa em mim. Isso é importante, né, William? É o que a gente sempre comenta, né, Luiz? A gente precisa dedicar um pouco mais a nossa atenção, o nosso coração a Deus. Porque o que vemos muito é que só na dor, né? E só na dor extrema. Porque hoje até as dores, né? As menores, ainda revolta e briga mais ainda com Deus. Ou então nos momentos de troca. Aí Deus vem. Deus, olha, me faz isso porque aí eu vou de joelhos até determinado lugar. Eu vou tomar aquela água fluidificada, eu vou tomar o passe, eu vou receber a hóstia, mas olha, eu quero isso aqui, eu quero esse emprego, eu quero essa pós-graduação, eu quero essa viagem, eu quero essa casa, eu quero... Ou na troca, né? E o que ele diz é o seguinte: repousa sua mente em mim, abre o seu coração, purifica um pouco mais os seus pensamentos. Tenha fé, que quase nossa fé mínima. Nós precisamos não acreditamos. Fortalecê-la diariamente, né, William? A preocupação, né, com que se tivermos um pouco mais de fé em Deus, as coisas ficam mais sutis. O dia de amanhã, a única certeza que temos é do desencarne. E essa fé não vai ser conquistada por qualquer um de nós se não houver a busca. A fé não é um atributo que surge do nada. É algo que tem que ser construído dia após dia. Né? Investigar, devoção, estudar, né? Dedicação. O estudo ajuda muito, né? A busca pelo estudo ajuda quando nós aumentamos o nosso intelecto em torno daquilo que os nossos mensageiros siderais deixaram de conhecimento para a gente. A gente vai perceber e pode confrontar, e não é com não é com duas experiências, são com experiências diferentes que de alguma forma elas se concentram no mesmo ponto. A filosofia diz muito isso, né? Que é a investigação, a devoção. A devoção. Né? Existe um sagrado, existe força maior, né? Para que a gente fortaleça a nossa fé.
William, a gente vai responder Qual a é pergunta de hoje? Eu acho que deu aí uma ideia Acho que ampla deu. do amor universal, né? Eu acho que sim, William. Eu acho que sim. Eu acho que tem outros pontos aqui que a gente pode falar, mas a gente falou de libertar-se do ódio, do egoísmo. É isso. Falamos a busca sempre é pela renúncia a si mesmo. Quando a gente fala do renunciar a si mesmo, é no sentido de renunciar mais ao ego, né? Todo, né? Para o outro. E buscar servir, né? Todo aquele que busca se desapegar do ego, busca através do servir, e não de se servir, né? Eu não quero me servir, eu quero servir ao próximo. À medida que a gente começa a fazer um movimento contrário, não me satisfazer, mas satisfazer a necessidade do outro, naturalmente, nós, de alguma forma, somos retribuídos de uma energia benfeitora. Ou seja, nós somos servidos. Causa e efeito. Né? Né? E essa retação, né? Ou seja, todas as nossas atitudes, ações, elas precisam estar pautadas nessa parte sagrada, né? Ou seja, eu vou agir, mas a intenção precisa estar voltada, né? Ou pelo menos um alerta, pelo menos estar pautada, ou a gente está atento para as nossas ações estarem voltadas para o lado bom, né? Para o lado sublime, para a evolução do espírito, não para os ganhos da matéria, não para satisfazer os desejos, as ilusões, não no efeito manada. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Né? Quando temos essa consciência, quando procuramos esse caminho, direcionarmos o nosso coração para esse lado mais sutil, consequentemente, né, vamos nos fortalecendo nesse caminho, né? Bom, nós tivemos na semana passada uma pergunta, né, da ouvinte de Recife. Isso. Acabamos, chegamos até a falar alguma coisa a respeito, né? Que ela perguntou, ela diz que tem um filho de 14 anos, e que esse filho tem um envolvimento com as drogas, né? Ela diz que ele vive nas drogas. E ela pergunta o que fazer para libertá-lo, né? Para que ele possa viver na luz. O que falamos é que não tem nada fora do lugar. Existe uma justiça divina, uma arquitetura divina, que tudo que nos apresenta são coisas necessárias, são instrumentos para a nossa evolução e para quem está participando daquele cenário, direto ou indiretamente, são provas, né? E que a melhor maneira de fazermos a prova é aprendermos, são lições, né? E a melhor maneira de aprendermos é dispersarmos amor naquilo ali. Porque se a situação aconteceu, eu tenho que procurar o melhor caminho para poder sair daquela situação ruim, adversa. Mas eu não posso desconsiderar de que seja feita a vontade de Deus. Se está acontecendo, é uma dádiva para um aprendizado. Chico Xavier dizia que, quando perguntavam sobre os filhos que vinham com essas adversidades, que eram sempre atritos, confusões, ele dizia que eram desavenças, desacertos anteriores que precisam ser ajustados. E que a melhor maneira, o único caminho para acertar esses desajustes é o amor. O amor tem que estar na frente dessas situações. É a única maneira de dissolver essa coisa ruim. Ame, seja feita a vontade de Deus. E é claro que toda pessoa que está envolvida com drogas, né, William, precisa do recurso, né, os recursos da matéria atenção, sim, para ajudar nessa trajetória. Precisa de auxílio médico, precisa de apoio realmente, de remédios e, claro, do amor incondicional para superar essa situação difícil. Agora, essa libertação e viver na luz, que foi mencionado na pergunta da ouvinte, né? Como fazer para libertar e viver na luz? É preciso que... a gente não sabe, aqui numa pequena pergunta, qual foi a motivação dessa pessoa procurar as drogas, né, William? Então, tudo tem uma causa, tem uma motivação. É preciso entender com psicólogos, entender dentro desse contexto familiar, e isso que é o mais difícil, o que
provoca esse refúgio às drogas, porque isso às vezes as pessoas fogem para as drogas não querendo enxergar alguma coisa, né? Entra no mundo de ilusão querendo fugir muitas vezes de alguma coisa que é a sua própria vida. Às vezes as pessoas evitam a si próprias, elas se escondem nas drogas. Então é muito importante conhecer a causa, para sim, aí sim, conhecendo a causa, buscar uma forma de se libertar e entrar nessa luz tão almejada. Ficar atento, né? Não curar só a doença. Exatamente. Né? Não é só o efeito, né, William? É muito importante. E o sentimento mais nobre é que vai ajustar, direcionar tudo isso aí. Chegamos aqui, já passamos estouramos o nosso tempo aí. Agradecer aos nossos espectadores, estamos aí ao vivo com 820 espectadores aí online com a gente, é uma satisfação grande. Sabemos que é um tema não muito comum, Bhagavad Gita, né? Os ensinamentos hindus, mas como vimos aí, são elucidações que precisamos levar para o nosso dia a dia. Programa da semana, alguma observação final? Acho que não, né, Luiz? Não. Nem a produção já falou que nem... Programa da semana passada, eu acho que até entendimento e busca da harmonia. Vamos entender aí a melhor maneira de ajustar tudo isso, né? Bom, meus amigos, chegamos aqui ao final do nosso programa de hoje. Alegria muito grande, né? Estar com vocês nas tardes de sábado. Todos tenham uma excelente semana, muita luz, paz, harmonia. E que no próximo sábado estejamos aqui juntos novamente. Um grande abraço a todos, fiquem em paz e até lá.